Jogo de Cintura. Jogo de Cintura no ar aqui na TV Diário e também na Rádio CBN. Eu sou Carla Torres, comigo sempre por aqui, Débora Evangelista, Daniela Minello, Daniele Bressan e Fabiana Sparrenberger. São parceiros em Jogo de Cintura. Inana, seja seu próprio padrão de beleza. Seja Inana, clínica de biomedicina estética e bioortomolecular. E Royal Plaza Shopping, completo para você. O nosso tema hoje é gordofobia. Temos que falar sobre esse assunto tenso, mas muito necessário em meio a tudo que se vive hoje, né? A obesidade é considerada um dos maiores desafios à saúde pública hoje. Ela é enfrentada a partir do incentivo de mudanças comportamentais individuais que exaltam a perda de peso como forma inquestionável de garantir a saúde. A pesquisa que nos serve de base aqui leva em conta esse contexto e as diretrizes brasileiras de obesidade, as práticas profissionais, o tipo de tratamento incentivado e o processo decisório em relação aos corpos gordos. Um dos grandes objetivos dessa pesquisa foi discutir como o discurso da saúde justifica e reproduz a gordofobia na sociedade. A análise considerou a patologização, ou seja, a ideia de doença atribuída ao corpo gordo e como isso é acompanhado de uma valorização do corpo magro, uma valorização excessiva. O estudo conclui que o texto das diretrizes reforça a saúde inerente dos corpos magros, reproduz estereótipos relacionados ao corpo gordo e relaciona diretamente os quilos perdidos com o melhor nível de saúde. A gente sabe que na prática a gordofobia ela é diária, é presente e mais, ela é crime. Então, até que ponto, na verdade, a partir de todo esse tipo de estudo, né, sobre orientações médicas, profissionais em relação à saúde e no sentido de que a magreza seria a única coisa positiva, até que ponto as pessoas são realmente maldosas ou recebem informações muito restritas e que acabam incentivando o preconceito? Fica esse questionamento. E a gente hoje quer falar sobre isso aqui de um ponto de vista também jurídico, não só do nosso convívio, né, na sociedade, mas também baseando toda essa discussão no mundo jurídico. Eu acho assim, que a gordofobia, da mesma forma que outros crimes ligados à questão do ódio, ela é muito válida de ser discutida, né? Não resta dúvida. Agora, a noção que o meu limite, eu, Débora, que posso olhar uma pessoa magra e achar linda, olhar uma pessoa gorda e achar feio, o limite de eu expressar isso e o limite de eu discriminar a outra, a lei me dá. Então, quer dizer, nós precisamos saber que ao discriminar uma pessoa, nós estamos cometendo um crime. Aí você pode me perguntar, Débora, então uma pessoa que discriminar uma outra, chamar de gorda ou impedir ela de ascender a um trabalho. Gente, eu já ouvi casos de uma pessoa ser de forma muito tranquila, eu não contrato pessoas gordas, porque eu acho que não trabalham bem. Simples assim. Simples assim. E aí vem o direito dela realmente ter os perfis de pessoas que ela quer dentro da empresa dela. Sim. E ela não quer pessoas gordas dentro da empresa dela. Então, até onde agora entra a noção de crime, né? De não ofertar, não permitir que a pessoa ascenda a uma vaga em função do peso que a pessoa tem. Só dando conta aqui, gente, o serviço, né? O artigo, a pesquisa na qual eu me baseei é o artigo Análise das Diretrizes Brasileiras de Obesidade, Patologização do Corpo Gordo, abordagem focada na perda de peso e gordofobia. Saiu na revista Saúde e Sociedade, que é da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Então, é um estudo bem consistente e eu acho preocupante, aí que vem esse questionamento inicial, sabe, gente? De até que ponto as pessoas são apenas preconceituosas e desrespeitosas ou a partir de onde as informações que a gente recebe de que, poxa, olha só, tá gordinha, olha, dá uma emagrecida aqui, tá mais bonita porque tá mais magra. Até que ponto isso não vem por meio dos próprios profissionais? É muito, muito preocupante esse tipo de dado, né? Então, só para concluir ali, eu acho, nós não vamos ter uma pessoa que vá presa
em função deste crime, tá? Isso não. Mas ela vai responder serviço à comunidade, ela pode pagar cesta básica, vai ter a reprimenda do Estado, tá? Isso a gente consegue fazer com que haja a prova de que houve realmente o crime de preconceito de ódio, né? Que é onde se enquadra a gordofobia. Isso é uma questão. Outra questão que nós estamos colocando aqui, que eu acho que é muito importante a gente falar, é que o padrão de beleza magro, ele está inerente em toda a sociedade. Esse padrão de beleza magro faz com que toda pessoa, ela é uma pessoa gordinha, mas ela é saudável. Sim. Ela não tem doença nenhuma, são coisas diferentes. Né? A pessoa que está com obesidade mórbida, a pessoa que está doente, a pessoa tem um passo muito longo. Eu posso estar acima do meu peso, eu posso olhar para mim, Deborah está gordinha, Deborah é uma mulher gordinha. E isso não intervém, a minha saúde está perfeita. Então, alguém que olha e diz, Deborah emagreceu, está bem de saúde. Mas eu sempre tive bem de saúde. Tem gordos que estão bem de saúde. E o que é vendido? É vendido que você gorda não está bem de saúde. Né? Se tem essa ideia de que as pessoas gordas, elas são doentes. Nem toda pessoa gorda é doente. Daniela Minello, por excelência, também pode falar aqui sobre o corpo, adorei, né? O corpo, então, a professora de educação física, professora de teatro, tem todo um olhar aí sobre as corporalidades. Como é que tu vês isso, Daniela? É complicado a gente falar sobre a questão estética, né? Porque uma pessoa saudável não necessariamente seja uma pessoa bonita, né? Não depende, nós temos vários biotipos. E esses biotipos, eles devem ser respeitados pela questão hereditária, né? Pela questão de fatores genéticos. Mas me preocupa muito, e aí eu trouxe algumas frases, assim, que às vezes a gente traz no nosso cotidiano, nesse discurso, assim, aleatório, que a gente nem percebe que a gente é gordofóbico. E é bom que a gente tenha noção para a gente tentar mudar esses discursos, porque, queira ou não, nós estamos ofendendo as pessoas que convivem conosco. Pessoas que estão à nossa volta, né? Por exemplo, hoje é dia de gordice. Vou comer gordices. Isso é um preconceito, assim, gigantesco. Cabeça de gordo. Ele tem cabeça de gordo porque ele quer comer lá um churrasco bem suculento. Como se o bem cérebro gordo. de uma pessoa com peso acima, né, do que é considerado normal, fosse um cérebro diferente do que quem tem o peso normal. E vocês veem, gurias, essas frases a gente simplesmente nem pensa sobre elas, né? né? E são frases gordofóbicas. Por exemplo, aqui, ó. Você emagreceu? Está linda. Mas quem disse que ser magra é ser linda? Eu disse essa frase semana passada. Semana passada eu disse essa frase. Gente, não vamos ser hipócrita, né? Porque a gente fala. A gente fala. A gente fala. E o que eu acho que a gente tem que trazer, assim como outros tipos de preconceito, a gente tem que trazer justamente esses exemplos, que é pra gente se dar conta. Dia a porque isso dia, tá né? no inconsciente e a gente simplesmente reproduz um negócio que depois que... eu falei semana passada essa aí pra uma pessoa. Como tu tá linda, tu emagreceu, né? Aí tem uma outra que é assim, ó. O rosto dela, ela é gorda, mas o rosto dela é tão bonito, ela é tão linda que se ela emagrecer, ela vai ficar feia. Ela não é gorda, ela é gordinha, ela é fofinha. Ser chamada de fofinha é a pior coisa que tem, né? Então fala, é uma pessoa gorda, porque justamente nós tentarmos mascarar é já um processo de gordofobia, né? Ela precisa cuidar da sua saúde, né? Porque está gorda. Você não é gorda, você é linda. Pior ainda, né? Roupa preta emagrece, gente. Essa, então... homem gosta de ter onde apertar, né? Essa, então, e a gente usa, sem querer, a gente acaba trazendo para o nosso discurso. Eu não uso essa daí. A gente que eu digo nós, na comunidade. Sim, claro. Por que você não faz uma dieta? Chegar para uma pessoa, né, que está acima do peso fazendo essa pergunta, judiaria, isso né? é uma judiaria, né? Uma outra palavra. Não, a dieta é outra, Judiaria. né? Porque a dieta pode ser para várias coisas, né? Não é só para emagrecer, né? Mas outra essa aqui é mal pior. usada. Aqui ela é gorda, mas tem um bom coração. Essa mata pau. Mas por que, né, que me incomodou Ai, isso gente, aqui? sério. Porque justamente eu dando uma aula de Educação Física e Cultura Corporal na UFSM, eu usei o termo, né, que a gente usa o termo gordo, né, mas eu me desculpei por usar o termo gordo. E uma aluna me pediu com licença e ela me trouxe, assim, uma aula, que depois até é a nossa entrevista externa, que é o depoimento que ela traz, que existe esse movimento chamado Corpo Livre,
E é justamente por nós não usarmos esse termo, a pessoa é gorda, que a gente já traz esse preconceito, né? De gordofobia, a gente trazer outras possibilidades, como, ai, tu é fofinha, ai, tu é linda igual. Essas frases que a gente acaba trazendo, né? Mas o que me preocupou foi justamente por quê? Porque dentro da educação física, nós temos uma medição, dentro da cineantropometria, da antropometria mesmo, que envolve uma avaliação por médicos ou por fisiologistas, né? Dentro da área da educação física desportiva, que trata justamente que nós temos que respeitar nosso biotipo, porque ele existe o peso da massa óssea, o peso da massa magra e o peso da massa gorda. E não é uma forma de preconceito tu chegar falando, eu vou verificar a tua massa gorda. Todos nós precisamos até o mais magrinho tem. Nós precisamos para manter a nossa temperatura corporal. Então, todos nós temos um percentual de massa gorda, de massa magra, que são os músculos, e o percentual da massa óssea. Mas, justamente por isso, a gente fica pensando que a partir dessas estéticas que a sociedade nos oferece, que nós devemos respeitar essas diferenças. Por quê? Porque não necessariamente esteja associada à questão da saúde uma pessoa ser magra. Eu lembro que as minhas avós, elas diziam assim, tá doente? Porque eu sempre fui muito seca. E porque eles consideravam o quê? Que as pessoas saudáveis eram aquelas pessoas redondinhas, né? Aquelas pessoas gordinhas, recheadas, né? Então já existe esse discurso desde a época dos nossos avós, dos nossos pais, de dizer, tu tá muito magro, ou tu tá muito gorda. Mas o que mais me preocupa é dentro do processo da escolarização. O quanto as crianças sofrem bullying e preconceito por serem ditas e chamadas e apontadas por incapazes, por terem o peso acima daquilo que esteticamente a nossa sociedade acredita que seja convencional, que não está por aí o parâmetro de saúde. Achei, agora volta, dialoga com aquele ponto que a Débora expôs aqui, da pessoa que não contratava pessoas gordas porque elas não trabalhavam bem. Como assim? Não trabalham bem. Era um trabalho de serviços gerais, né? E não tem como uma pessoa gordinha fazer uma limpeza lá em cima, embaixo, fazer os cantinhos e tudo. Eu achava que não desempenhava um bom trabalho. Mas isso não te surpreenda, porque eu já comentei isso, e em outros lugares também tem pessoas que têm isso, não sei da onde que tiraram, que a pessoa gordinha não vá trabalhar bem. Né? O trabalho independe da pessoa ser gorda ou ser magra, ou enfim. Mas me parece que é muito importante a gente cuidar quando estiver acontecendo a gordofobia. Porque, e aí é com todos os crimes de ódio. Também racismo, preconceito, discriminação, que muitas vezes na escola, como a Dani falou, é um lugar onde acaba o bullying se propagando mais, e a gente minimiza essa ação. Não faz a correção como ela deve ser. A correção deve ser, se um coleguinha chamou o outro de gordo, a correção tem que ser na hora. Isso. Sabe, tem que chamar, conversar, vai expulsar da escola, vai assinar livro. Não é isso. Mas Explicar, né? chamar e corrigir. Sabe, olha, explicar o quanto isso magoa o colega, o quanto isso fere o colega e quanto isso não é mais aceito dentro de uma sociedade plural. Pessoal, vamos fazer um breve intervalo. Já passou todo esse tempo. Nosso primeiro bloco já foi. Voltamos daqui a pouquinho com a discussão sobre gordofobia aqui no Jogo de Cintura. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Em 18 anos, você acompanhou pelo diário momentos importantes e que impactaram a vida da nossa comunidade. Você viu Santa Maria crescer, se desenvolver, abrigar novas empresas, sediar eventos, viver tempos de solidariedade e superação. Agora, estamos diante de um dos momentos mais difíceis de nossas vidas. E sabemos o quanto a informação de qualidade é decisiva para enfrentarmos a pandemia. Por isso, o Diário reduziu o valor do plano digital e facilitou o processo de assinatura, que pode ser feita diretamente pelo site. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse diariosm.com.br/assinante. Entre na área das assinaturas, selecione a modalidade digital promocional, escolha a opção de pagamento, preencha os seus dados e pronto. Seu pedido foi feito com sucesso.
Depois disso, volte à página principal, vá em Login e em Recuperar Senha. Você receberá em seu e-mail a senha de acesso e agora sim, você já é assinante e pode aproveitar todo o conteúdo do site. Fique bem informado sobre tudo o que acontece em Santa Maria e região. Leia reportagens exclusivas, folheie a versão impressa de modo virtual e acesse as notícias de última hora. Diário. Informação é a melhor prevenção. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos neste segundo bloco do programa que trata sobre gordofobia. E nós começamos este segundo momento do programa justamente com o depoimento da moça, de quem a Daniela já falou no primeiro momento, no primeiro bloco, a Francine da Silva Santos, que é estudante do curso de Pedagogia da UFSM e também representante do movimento Corpo Livre. O Movimento Corpo Livre é um movimento que foi criado pela jornalista, escritora e influencer Alexandra Gurgel, que tem como principal objetivo lutar contra a pressão estética, a gordofobia e outros preconceitos também que excluem determinados grupos do ambiente social. Este movimento tem como principal fonte de informação uma conta no Instagram chamada @Movimento Corpo Livre, e lá há publicações sobre autoaceitação, sobre amor próprio, com muita representatividade e reflexões, sempre com o intuito de tornar o mundo mais acessível e melhor para todos. Agora que você já entendeu um pouquinho sobre o Movimento Corpo Livre, eu vou te contar minha experiência com ele. Como toda pessoa gorda, eu passei durante toda a minha vida ouvindo que eu precisava emagrecer e me tornar uma pessoa magra para ser uma pessoa de sucesso e feliz. Eu consegui emagrecer, me tornei uma pessoa magra, mas o sucesso e a felicidade não substituíram os 30 quilos perdidos. E a minha insatisfação corporal só aumentava. Com isso, eu comecei a perceber que eu estava ficando extremamente doente, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Com isso, eu resolvi pesquisar no Google qual era o problema ser gordo na sociedade. Com essa pesquisa, eu encontrei o vídeo Gordofobia versus Pressão Estética, da Alexandra Gurgel. E esse vídeo, ele revolucionou completamente a minha vida e mudou totalmente o meu olhar com o meu corpo. Depois daquele vídeo, eu comecei a acompanhar a Alexandra e o Movimento Corpo Livre no Instagram. E em ambos os perfis, há muitos vídeos sobre autoaceitação e sobre pressão estética e gordofobia. E isso abriu totalmente a minha mente em relação ao meu corpo. Me fez compreender a minha história e aprender a respeitá-lo de forma empática e ter compaixão com tudo que ele passou e viveu junto comigo. Fazem-se 3 anos que eu estou no meu processo de autoaceitação. E eu escolhi ser ativista do Movimento Corpo Livre, porque cada dia que passa, em cada lugar que eu estiver, eu vou tentar, de alguma maneira, tirar uma mulher dessa vida de refém da indústria da beleza. E que qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo comece a repensar a sua história, comece a respeitar o seu corpo e entender que ele está conosco em todos os momentos da nossa vida, nos momentos ruins, nos momentos bons. Tá aí, então, impactante esse depoimento, depoimento de muito amor, alto amor, digamos assim, que existe essa palavra, né? Impressionante, gente. Que judiaria, né? Quando a gente fala judiaria no sentido assim, não tem como a gente não ter empatia, né? E se colocar no lugar dessas pessoas. Quando ela fala com tanto carinho que esse é o corpo que ela tem e que a acompanha. E que ela tem todo esse carinho, esse zelo. E ela não escolheu ser gorda, como ela fala, né? Ela precisa ser respeitada pelo que ela é. E ela dizendo tudo que ele passou comigo. Sim, muito lindo. Respeito. Nossa, isso é muito forte. Muito forte. Nós temos também, meninas, pesquisando sobre esse tema relacionado à gordofobia, tem uma pernambucana de 28 anos, que ela é poeta, que interessante, né? Fiquei reparando
como as pessoas transformam seus sofrimentos em poesia. Me chamou a atenção que praticamente boa parte das pessoas que escrevem, elas trazem como se fosse um respiro a partir da escrita, né? Na verdade, toda a escrita é pra gente, né? Para que a gente conte algo sobre nós. É Luna Vitrolira, que é bem interessante para quem tiver curiosidade de pesquisar. Luna Vitrolira, ela simplesmente transformou a sua voz, tem vários vídeos no YouTube, e ela transforma a sua voz, a sua poesia como um desabafo. Então ela gravou recentemente um disco de poesias em que ela fala numa entonação da declamação daquilo que ela sente por ela ter passado por ser negra e por ser gorda. Todo esse sofrimento, e ela fala com a gente de um jeito que não tem como a gente não se colocar no lugar dessas pessoas e perceber o quanto se sofre por causa da gordofobia. A gente está saindo, justamente falando em literatura, falando em produção artística, a gente está saindo aqui de um período, hoje, né, gravamos 2 dias depois do fim da Feira do Livro. E a minha pergunta é para a Daniele Bressan sobre como esse tema perpassa a literatura de alguma maneira, se tu tens alguma memória disso. A gente tem o Gargantua, que é um livro antes de Cristo ainda, né? Na época dos gregos, quando a gente tem as ideias de... A farsa, a tragédia, a comédia, quando Aristóteles e Platão, quando eles dividem, né, as questões literárias, questões artísticas, né, não só literárias. Mas depois a gente não tem mais isso de forma... Como é que é? Na literatura brasileira, principalmente, a gente não vê esse aspecto, sobretudo das mulheres, né? Falando em mulher, mas também dos homens gordos. A gente não vê esse aspecto. A gente não vê porque a questão estética, ela parece muito pronta. Mas eu entendo também outro lado. Tu quer ver uma coisa? É algo da modernidade. Mas que, veja bem, modernidade, ela tem três aspectos da modernidade, né? A gente trabalha a modernidade pós-Revolução Francesa, no século XVIII ainda, né? Trabalha a modernidade, esse período que é considerado o modernismo, das artes, enfim, a partir da primeira metade do século XX. E é uma modernidade considerada pós-Idade Média, aí se considera uma era moderna. Mas tem um documentário de um fotógrafo, ele faz uma foto nos anos 20, 1920, nos Estados Unidos. Várias fotos assim, de pessoas caminhando na rua. E aí ele faz outra agora em pleno século XXI. E o documentário é muito interessante, eu só não vou me lembrar o nome agora, que ele diz a diferença corporal das pessoas. Porque a literatura, hoje eu estou com outras leituras fora da literatura brasileira, até eu não posso ter garantir, que hoje especificamente. Mas hoje, quando a gente vê carro, elevador, escada rolante, os meios de transporte, então tudo isso levou o corpo humano também a se transformar. Então nós víamos, por exemplo, no século XVII, século XVIII, né, sobretudo XIX, o auge do romance, que é o início do romance no mundo, a gente vê, tu tem as pessoas com um corpo muito parecido. As feições muito parecidas. Esteticamente, as pessoas eram muito parecidas. Hoje a gente vê uma diferença absurda. Então, na literatura em si, tu não tem, assim, o que tu vai ter um português mais gordinho que também não vai fazer diferença nenhuma dentro da questão da narrativa. Não tem nenhum livro. Tem a questão do negro, tu tem. A questão da mulher, tu tem. Porque isso não depende da modernidade. Mas se a gente vai parar para pensar em artes, de modo geral... O Renoir, por exemplo, vai pegar o Renoir, todo mundo é gordinho no Renoir. Pois é, exato. Os anjos barrocos são gordinhos. A mulher gorda vista como uma mulher que é saudável, aquela mulher que é desejável. E como essa lógica se inverte quando a gente vem para o nosso tempo, né? Carla, só falando um pouquinho, uma coisa que a gente chamou a atenção da pesquisa que sustenta a nossa discussão aqui, que eu achei muito interessante e a gente não se dá conta... É tão óbvio e a gente não se dá conta do óbvio. O quanto que fala que esse discurso de saúde atrela a questão do emagrecimento a uma decisão individual. Quer dizer, basta eu querer. Se eu quero, eu consigo. E apenas isso. Então, deixa fora de contexto, por exemplo, o ambiente, né, o biotipo,
questão hormonal. É simplesmente uma decisão. É só tu querer. É só tu querer. É Pegou uma porque questão tu de quer. meta, questão de foco. É só fechar a boca, fazer exercício e tá tudo certo. E a gente não se dá conta, e esse é o discurso que a gente ouve, inclusive o discurso médico. Né? Como se fosse meramente uma decisão individual. Coisa simples assim. Não, Se isso não estivesse atrelado, por exemplo, alimentação saudável, é preciso tempo, né? Um investimento um pouquinho maior, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Como se todo mundo tivesse acesso a esse foco exatamente do Dessa mesmo maneira. jeito. Nessa época E de até tanto como- desemprego, né? Até uma questão de relaxamento. A pessoa que é gorda é relaxada consigo mesma. Isso. Mas eu já ouvi É o isso. comparativo, né? Desculpa, Dani. Capaz, pode falar. Eu já ouvi isso, uma amiga que, dentro dos padrões, então vamos falar assim, tem um corpo bom dentro dos padrões. Corpo bom dentro dos padrões. Eu já ouvi de uma amiga, com nossa outra amiga, com um corpo ruim, então dentro dos padrões. Vou falar assim, porque não é isso. É o corpo gordo. Dentro do que a gente está criticando aqui. Que fique claro, né, gente? Dentro dos padrões. Ela disse, é uma pessoa que não tem amor próprio. Eu digo, de onde que tá tirando isso, louca? Eu digo, se ela não gosta nem do próprio corpo, como é que ela vai gostar? Eu digo, mas qual é a relação? Quem disse que ela não gosta, não é? Não, Que barbaridade. né? E como a Fábio falou, há uma série de circunstâncias. Uma série de circunstâncias, emocionais, inclusive. Emocionais. A minha mãe, por exemplo, hoje a minha mãe é uma pessoa magra, porque fez aí todo o seu processo durante anos para emagrecer. Minha mãe sempre sofreu muito. Mas a minha mãe, durante a gravidez da minha irmã, a minha mãe engravidou 30 quilos. Ela engordou 30 quilos. E que ela demorou... Isso que é minha mãe da educação física. Olha só, viu? Isso que ela é da educação física. Demorou muito tempo para perder. Não, mas é isso que ela é da educação física. Se você não fosse, tudo bem, né? Que é um outro preconceito Que também. é outro preconceito. Diga-se É isso que eu tô de passagem. dizendo. A nossa linguagem, ela é assim, permeada da linguagem preconceituosa. O programa está terminando. Vamos Deixa eu só terminar. falar uma Agora frase eu acordei. bonita. Veio uma frase bonita a partir Vai da lá. fala da Dani. Se nós pensarmos, né, que o nosso corpo, ele conta uma história e é a própria história da nossa vida, a gente vai entender que a gente não pode pegar simplesmente uma borracha e apagar. Ai, meu Deus. Verdade. Veio agora por causa da Dani. É um templo, né? O corpo é Nosso história e é um tempo a ser respeitado. É um Verdade. templo, eu também penso isso. Gente, tem muito a ser dito sobre gordofobia, muito a ser dito sobre, questionado sobre quais são os parâmetros sobre os quais se julga ou se considera, se estuda a obesidade. A gente com certeza vai voltar a esse assunto e chamar especialistas também na área da saúde, né? Para falar com a gente. Este foi o Jogo de Cintura e obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau. Jogo de Cintura.